sou missionário, trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte, bem perto aqui, né? Lá no Nordeste, né, do nosso país, ali bem perto do sertão, bem perto do semiárido, uma região que tem passado por transformações. Hoje, a região Nordeste sempre foi a região mais empobrecida do nosso país. Mas o grande desafio do Nordeste não é a pobreza em si, mas a injustiça. A enorme injustiça social presente no contexto nordestino. Como se não bastasse tantos desafios, a realidade de urbanização no Nordeste tem trazido novos desafios, como o fato de que, por exemplo, hoje as cidades mais violentas do Brasil não estão mais no Sudeste, mas sim no Nordeste. A cidade mais violenta hoje do Brasil não é mais o Rio de Janeiro, é Recife, do Pernambuco. Temos hoje um enorme desafio nos 14 estados da região Nordeste. E eu me sinto muito honrado em poder estar aqui essa tarde com os irmãos, compartilhando um pouco sobre o Nordeste, compartilhando um pouco sobre a atuação local. Ontem ouvimos o nosso irmão Gerard, da Renas, nosso companheiro, também integra o grupo gestor da Renas, aqui no Brasil, e falando um pouco sobre trabalho em rede, e como a Renas é algo muito macro, é algo muito grandioso, uma rede nacional. Existem diversos espaços de articulação, diversos desafios grandiosos, mas eu quero então descer essa discussão sobre trabalho em rede para um âmbito mais local, para um âmbito mais comunitário, para um âmbito mais geograficamente localizado. A Bíblia. Um âmbito mais geograficamente localizado. E eu quero pensar com você um pouco sobre a comunidade local. Quem trabalha em uma comunidade aqui, um bairro, uma comunidade carente, todo mundo. Quero que você pense ao longo dessa palavra no contexto geográfico em que você serve. Não falamos na rede nacional, nós pensamos no país, nós pensamos nos diferentes contextos, mas eu quero agora compartilhar sobre o trabalho em rede no contexto local, no contexto comunitário local. Para isso eu quero ler com você o texto que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, versículo 35. Versículo muito conhecido, certamente a maioria de nós já pregou usando esse capítulo e versículo, texto muito conhecido por nós. Mateus 9, a partir do versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai querido, essa é a tua palavra viva e eficaz, e a tua palavra é espírito e vida. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja ao longo deste tempo, ó Deus. Teremos essa tarde ministrando e compartilhando vida, testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem realizado em Felipe Camarão, no Nordeste. O Senhor venha estar ministrando os nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos estar sensíveis à tua voz, ó Deus. E nós te pedimos o nome santo de Jesus. Fale aos nossos corações. Precisamos te ouvir. Queremos estar sensíveis, Senhor. Queremos ser desafiados por ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Esses versículos são por demais preciosos. Quando falamos de comunidade, quando falamos de um contexto geográfico localizado. Porque o texto enfatiza claramente a presença, a atuação ministerial de Jesus em contextos específicos, em contextos geográficos. E o autor ele vai se referir às cidades, o ambiente urbano e também
ele vai se referir aos povoados, o ambiente rural. O autor vai enfatizar a atuação de Jesus, o ministério de Jesus em lugares, em regiões. E há alguns aspectos que me chamam a atenção sobre essa atuação do Senhor Jesus, que é o nosso modelo de ministério nessas cidades e povoados. Aquele judeu famoso, Flávio Joséfo, que estudou muito profundamente o período de Jesus, que Jesus viveu, ele diz que Jesus, em 3 anos de ministério, percorreu aproximadamente 300 cidades. Em 3 anos de ministério. E o autor, ele vai destacar um modelo de ministério de Jesus no contexto em que ele está, no contexto geográfico em que ele atua. E é interessante que esse texto não está deslocado do contexto local, não está deslocado do contexto geográfico, mas se dá no contexto geográfico. Porque muitas vezes nós entendemos que nosso ministério acontece na igreja somente, ou acontece somente com as crianças que participam do nosso projeto, ou acontece simplesmente com as mães com quem temos contato, mas a grande verdade é que a realidade da comunidade, que a realidade do contexto total geográfico em que nós estamos presentes, precisa ser transformada. A vida de uma criança que participa do meu projeto, ela vai ser transformada quando a realidade da comunidade que eu sirvo for transformada, for impactada, for modificada. E quando falamos de desenvolvimento comunitário, trabalho em rede, nós precisamos olhar de uma maneira mais ampla para a nossa comunidade, para além dos muros do nosso projeto, para além dos muros da nossa igreja, para além dos muros do nosso contexto habitual. Olhar para a comunidade. E me chama a atenção, Jesus, ele desenvolveu o seu ministério ensinando, pregando e curando. O texto integra ao mesmo tempo o ensino, a proclamação e a ministração às necessidades físicas das pessoas, no contexto geográfico. Jesus, servindo naquele contexto, olha para as multidões e sente compaixão delas. E então, essa compaixão o leva novamente à ação. Leva, inclusive, a estabelecer um plano de ação. O trabalho será grande, será preciso trabalhadores, é preciso orar. Um plano de ação começa a ser ali esboçado diante do contexto. Podemos dizer, olhando para esse contexto, que Jesus, ele aqui vê as multidões, sente compaixão e age. Ver, sentir e agir. Nós não conseguiremos influenciar além do que nós vemos. Nenhum projeto poderá influenciar a sua comunidade além daquilo que nós vemos. Será que nós conhecemos de fato todo o contexto que nos cerca, a realidade que nos cerca? E eu quero perguntar isso porque eu quero falar sobre uma caminhada de 6 anos em uma comunidade específica e como nós percebemos que não conhecemos nada, ou conhecemos, na verdade, muito pouco do contexto em que servíamos, com nossos projetos sociais e igrejas locais. Como a descoberta do desafio que tínhamos ao nosso redor mudou completamente a nossa atuação ministerial naquele lugar. Jesus sentiu compaixão. E a palavra compaixão aqui tem a ver com dor. Dor nas entranhas. Será que nós sentimos essa dor nas entranhas? Quando olhamos para a realidade que está ao nosso redor. Será que nós conseguimos responder também à altura? Através de um planejamento mais amplo
aos desafios que nos cercam? São algumas perguntas que o texto nos faz quando olhamos para o nosso modelo ministerial, o Senhor Jesus. Eu sirvo em uma região de Natal pouquíssimo conhecida daqueles que não moram naquela região. Uma região geográfica que está, inclusive, a geografia beneficia o fato de aquela comunidade ser escondida dos turistas, ser distanciada de todo e qualquer lugar por onde um turista vai passar. É muito possível que você vá em Natal, passe uma semana, 15 dias, passeie por diversos lugares lindos e nem mesmo saiba da existência do bairro de Felipe Camarão, o bairro em que nós servimos naquela capital. O bairro de Felipe Camarão tem hoje, aproximadamente 80 mil habitantes. É o bairro onde mais jovens são mortos por armas de fogo em Natal. É o bairro onde mais crianças são vítimas de abuso e exploração sexual. É o bairro com o maior número de favelas. É o bairro em que mais mulheres sofrem violência doméstica e morrem em função de atritos ou violência praticada pelo seu parceiro íntimo. É o bairro com o maior número de famílias vivendo em extrema pobreza. Um bairro pouquíssimo conhecido, apesar do seu tamanho, ele é o segundo maior bairro de Natal, que concentra grandes favelas, diferentes contextos e desafios. A nossa caminhada naquele bairro teve início em um seminário realizado no ano de 2003 pela Fraternidade Teológica Latino-Americana. E aquele seminário, ele fazia uma pergunta. O seminário tinha como tema modos de enfrentamento à pobreza, Natal em foco. Naquela época eu estava assim, meio que iniciando o ministério, caminhando ali com alguns líderes. Começamos a perguntar se a igreja evangélica quer ser relevante na nossa cidade, no nosso contexto, se nós queremos enfrentar a pobreza, por onde nós devemos começar. Qual é a região geográfica? Quais são os mais vulneráveis? Quais são os que mais sofrem? Quais são as piores realidades sociais e desafios para nós na nossa cidade? E nós convidamos então os estudiosos da cidade, convidamos os urbanistas, os geógrafos, convidamos também sociólogos, cientistas sociais, pesquisadores, convidamos ONGs que atuavam na cidade, que estudavam na cidade, desenvolviam seu trabalho na cidade, e nós ouvimos. Nós sentamos e dissemos: fale para nós a realidade da cidade, conte para nós quais são os desafios. E aqueles pesquisadores, aqueles estudiosos, aqueles urbanistas, aqueles sociólogos, aqueles estudiosos e atuantes em ONGs começaram a nos mostrar que havia uma região geográfica na cidade que concentrava os piores indicadores sociais de violência, de pobreza, de miséria e de injustiça. E após aqueles 2 dias de encontro, um grupo de pastores e líderes se viu desafiado a servir naquela região. Começamos a trabalhar, fazer algumas pesquisas com o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do nosso estado, com igrejas, com algumas ONGs. Qual não foi a nossa surpresa ao perceber que a realidade era ainda mais terrível em loco. Já era terrível ouvi-la em estudos e análises, muito mais terrível foi vê-la em loco. Naquele mesmo ano, 2003, a CEPAL, o Serviço de Evangelização para a América Latina, tinha um projeto de estudar as cidades do Brasil e encontrar aonde era preciso plantar igrejas. E naquele ano, ela divulgou a lista de igrejas em Natal por bairro. Qual não foi também a nossa surpresa ao percebermos que Felipe Camarão não era apenas o bairro
mais violento, o bairro mais pobre, o bairro com maior número de favelas, pessoas morando em condições subhumanas, pessoas morando em barracos de 4 metros quadrados, feitos de papelão, de madeirite, para 20 pessoas, enquanto 2, 3 ou 4 dormiam uma noite, todos os demais esperavam em pé a sua vez de dormir. E naquela favela da creche, uma das favelas ali daquela região, não havia saneamento, nem mesmo banheiros, então as fezes e a urina saíam ali ao lado dos barracos. E as pessoas eram catadores de lixo. Então, o lixo que não era reciclável era colocado na frente da favela, se juntava com a urina, com as fezes, e crianças seminuas e descalças faziam daquilo o seu parque de diversões. Essa era uma das várias comunidades. Em 3 meses, aquele ano, foram mais de 30 jovens assassinados. A violência doméstica foi tão alarmante que a prefeitura entendeu que todas as ações contra a violência doméstica tinham que ser daquele lugar. E a pesquisa nos mostrou que não era só isso. Não era só o bairro mais violento, não era só o bairro mais pobre. Era o bairro mais evangélico de Natal. Tinha mais, naquela época, a CEPAL encontrou 42 igrejas evangélicas. Isso nos assustou. Naquela época, 2003, no censo de 2000, o bairro tinha cerca de metade da população que tem hoje. Já era o 4º mais populoso. Quase 30% da população formado por jovens. Quase 36% formado por crianças e adolescentes. 18 comunidades, favelas dentro do bairro, sendo que 8 eram barracos. Apenas 11% da população tinha terminado o ensino médio. 1.227 casas estavam construídas em regiões de risco, no barranco, no morro. Em qualquer momento pode desabar, destruir a casa e uma tragédia terrível pode acontecer. A média dos rendimentos mensais da comunidade era de 1/3 da média da cidade de Natal. R$ 327 por família. Somando uma outra região da cidade, mais de 50% da pobreza de Natal estava ali. Mais de 22%, quase 23% de analfabetos. Alguns dos desafios e realidades que nós encontramos no bairro mais evangélico de Natal. Então nós começamos a reunir a liderança do bairro. Nós começamos a reunir os pastores. E nós começamos a sentar numa mesa. Fizemos um encontro. Mostramos as 2 pesquisas. Aqui está a realidade do nosso bairro. É esta: violência, pobreza, injustiça, miséria. E aqui está o número de igrejas evangélicas que existem nessa comunidade. E a pergunta que nós fizemos foi: por quê? Por que a igreja cresce e a comunidade não é transformada? Por que nós crescemos numericamente? Nós temos templos melhores, nós temos inclusive mais recursos, porém não é transformada a realidade de violência, de pobreza, de miséria, de degradação de famílias que está ao nosso redor. Por que a igreja cresce e nada muda? Ou pior, os desafios sociais somente pioram cada dia mais. O que está acontecendo? E a partir dali nós percebemos que eram 2 realidades que pareciam que eram desconectadas. De um lado estava a realidade social, de um lado estava a realidade comunitária, e de um outro lado a igreja que crescia como que desconectada desse contexto.
E nós encontramos dois principais motivos para que um número tão grande de igrejas em uma comunidade não promovesse nenhuma transformação. O primeiro deles, falta de unidade. Cada igreja estava envolvida com a sua agenda particular, com os seus projetos particulares, atividades particulares, e não tinha tempo para trabalhar em conjunto com as outras igrejas. Segundo fator, falta de uma teologia, uma missiologia e uma eclesiologia integral. A nossa visão de igreja, a nossa visão de missão, a nossa visão de cristianismo era uma visão reduzida, era uma visão dualista. Nós entendíamos que a missão da igreja era se reunir ali para adorar a Deus, aquele tempo ali de domingo, ou de um ou outro culto por semana, que a gente sabe que as pessoas só iam mais no domingo mesmo, na semana 3 ou 4 gatos pingados, e depois as pessoas se espalham, e aí a vida cristã fica circunscrita ao domingo à noite, 2 horas, enquanto estamos cultuando. Ou uma ou outra atividade de comunhão ou de oração que promovemos. A realidade social, a realidade comunitária, a realidade econômica, de injustiça, de pobreza, de violência, nós simplesmente colocamos como uma realidade secular, e nós cruzamos os braços, e nós entendemos que a nossa missão é somente evangelizar, ganhar almas para uma eternidade com Deus. E a gente fica como Jonas, dormindo no porão, enquanto a chuva, tempestade, está caindo lá fora. Nós percebemos que nós estávamos como Jonas, muito confortáveis dentro dos nossos templos, muito confortáveis nos nossos porões particulares, enquanto um enorme temporal destruía a vida de crianças, de mulheres, de famílias, de jovens, e nós dormíamos muito tranquilos no nosso porão. Esquecemos daquilo que a palavra de Deus nos diz em Provérbios, que o justo se preocupa da causa do pobre e do necessitado, mas o perverso de nada disso quer saber. A nossa apatia diante daquela realidade nos assustou. E nós entendemos que nós deveríamos continuar nos reunindo. E cada mês acontecia uma reunião numa igreja diferente. Eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro encontro que nós tivemos foi na igreja pentecostal de Deus em Cristo Jesus. Essa era a crente mesmo, né? Porque era de Deus em Cristo Jesus. O segundo encontro que a gente teve foi na metodista wesleyana. O terceiro foi na presbiteriana independente. O quarto na presbiteriana do Brasil. O quinto na Assembleia de Deus. O sexto na Batista. O sétimo na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Essa é missionária evangélica pentecostal e é brasileira. Essa é das boas. Essa é das boas. O outro foi na Igreja de Cristo. E assim fomos. Um grupo de pesquisadores da universidade começou a trabalhar conosco e dissemos, vamos fazer uma outra pesquisa. Uma pesquisa mais profunda, uma pesquisa mais ampla do que a CEPAL fez. E nós fomos. E a cada mês nós íamos descobrindo mais igrejas, mais igrejas, mais igrejas. E ao final da pesquisa, nós tínhamos não 42 igrejas, mas 59 igrejas no bairro. E esse movimento foi crescendo, foi um ano de reuniões, encontros, momentos de refletir, de orar, de chorar, de estudar, de pensar. E depois de um ano nós pensamos, o que nós podemos fazer? Já tínhamos assim umas 20 igrejas. O que podemos fazer? E alguém falou, vamos criar a Associação dos Ministros de Felipe Camarão, porque os pastores vão se reunir, e nós, os pastores, vamos mudar esse quadro. Mas aí tinha uma senhora lá e disse, mas espera, eu sou uma mulher,
Eu gostaria de participar, né, dessa associação. E depois tinha um jovem, não, mas eu sou jovem, eu queria os líderes de jovens. E então começou a aparecer líderes comunitários, profissionais, pessoas das igrejas, leigos. E então nasceu a Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão. Aleph. Essa associação nasceu com a visão de trabalhar para a expansão do reino de Deus nas comunidades empobrecidas do Nordeste, os mais pobres dentre os pobres. Se o Nordeste é a região mais pobre, queremos trabalhar com os mais pobres dentre a região mais pobre. As comunidades empobrecidas do Nordeste, através da atuação em rede de igrejas locais, engajadas, servindo juntas na transformação de seu contexto por meio da prática da missão integral. E essa associação de líderes assumiu para si como símbolo a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que tem o sentido do princípio criador, início das coisas, Deus como aquele que é o iniciador das coisas, princípio de tudo. Para nós, Aleph tem a ver com o início de uma revolução de transformação promovida pelo Evangelho integral, chegando a uma comunidade pobre. O Evangelho chegando a uma comunidade empobrecida, através do trabalho de igrejas locais, e a educação sendo transformada, e a saúde sendo transformada, e a realidade das famílias sendo transformada, e a justiça do reino de Deus sendo sinalizada, e as famílias sendo impactadas, crianças tendo a sua dignidade respeitada, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, realidades de transformação, sinais do reino de Deus, o início de uma revolução em comunidades pobres, através do trabalho da igreja do Senhor, da igreja local. A Aleph tem a igreja local como centro do seu ministério, porque nós cremos que a igreja local, como diz aquele famoso pastor americano, a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança das comunidades. Se Deus enviou 59 igrejas para uma mesma comunidade, é porque Deus quer usar essas igrejas, meus irmãos. Deus quer usar essas igrejas na transformação dessa comunidade. A gente olha assim, pedindo, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Deus está enviando os trabalhadores. O que nós estamos fazendo? Se olharmos para o contexto brasileiro, no Brasil são 240 mil igrejas locais. Muitos trabalhadores. Estudando um pouquinho sobre algumas teses de mestrado, nós temos sobre a Aleph de teses de mestrado, conclusão de curso, monografias, há um doutorado sendo feito agora sobre a Aleph, sobre a comunidade de Felipe Camarão, e nós estudamos algumas outras regiões do Brasil. Por exemplo, a Baixada Santista, que na época de 70 já tinha um número grande de igrejas. Se na época de 70, uma iniciativa como a Aleph tivesse sido iniciada ali, talvez a Baixada Santista não fosse hoje o que é? A região marcada por violência, tráfico e injustiça. Começamos então a nos reunir e planejar o que faríamos como igrejas. Identificamos 5 principais desafios no nosso ministério. Primeiro, promover a interação, o relacionamento, a comunhão, o trabalho conjunto entre as igrejas e líderes, para que por meio dela se processe de modo mais integrado o cumprimento da missão integral nos deixada pelo Senhor Jesus. Por meio do trabalho conjunto das igrejas locais, do relacionamento e da comunhão, podemos cumprir de modo mais efetivo a missão integral. Segundo, ampliar a expressão da face pública das igrejas associadas à Aleph. A influência da igreja na luta por justiça, a voz profética da igreja em defesa dos desamparados na comunidade. Terceiro, realizar pesquisas e suprir os líderes, igrejas, com informações que os abençoem nos seus ministérios de transformação integral. Quarto,
promover projetos sociais de transformação naquela região, de desenvolvimento comunitário, de desenvolvimento sustentável. E quinto, fornecer treinamento aos pastores e líderes para engajamento efetivo em missão integral. Nós definimos 8 principais campos de ação, frentes de trabalho. Hoje a Aleph tem projetos na área de saúde, na área de justiça e paz, enfrentamento à violência, promoção da paz, educação, criança e adolescente, formação de líderes e pesquisa, juventude, meio ambiente e geração de trabalho e renda, desenvolvimento econômico. São 8 principais frentes de trabalho que nós temos. Mensalmente temos uma reunião de comunhão e planejamento, em que todos os pastores e líderes do bairro se reúnem, sentam, e nós vamos planejar o próximo mês, vamos analisar o andamento dos projetos, vamos planejar juntos, compartilhar juntos. Todos os meses, você vai encontrar batistas, presbiterianos, assembleanos, metodista wesleyano, Igreja de Cristo. Você vai encontrar o irmão da Igreja Pentecostal, o Senhor é a nossa bandeira, né? Você vai encontrar os irmãos da Igreja Pentecostal de Jesus, da Igreja Pentecostal de Cristo Jesus e da Igreja Pentecostal de Deus, né, lá reunidos. Você vai encontrar os irmãos da Igreja Batista, da Batista Renovada e da Batista Nacional também lá. A Assembleia de Deus de Belém e a Assembleia de Deus de Madureira. A Igreja de Nova Vida e a Igreja Vida Nova. Né? Você vai encontrar a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil independente. A Presbiteriana do Brasil e a Presbiteriana Independente. E por aí vai. Não tem renovada lá. Não tem, o bairro não tem renovada. Você vai encontrar a Metodista Ortodoxa e a Metodista Wesleyana, enfim. Hoje são 40 igrejas locais. 40 igrejas locais. 40 denominações trabalhando juntas. Uma rede... Essa não tem não. Não tem não. 40 igrejas trabalhando juntas no nosso contexto. Imagina então, irmãos, uma reunião em que o pastor da Assembleia de Deus faz devocional, o pastor Batista faz o testemunho do projeto A, o presbiteriano do projeto B, o metodista vai falar como foi a viagem tal, missionária, o irmão da Igreja Pentecostal de Jesus vai falar como está a realidade de violência na sua comunidade. Vamos pensar ações juntas, é um fórum mensal, em que nós sentamos como igreja, porque nós fizemos uma descoberta. Depois de perguntar tanto quantas igrejas tem no nosso bairro, começamos a nos perguntar assim, quantas igrejas tem no nosso bairro? Eu queria te perguntar, quantas igrejas tem na sua comunidade? Uma. A Igreja de Jesus, dividida em algumas denominações, em algumas comunidades locais, mas é uma só igreja, é um só povo e uma só missão. Portanto, começamos a entender isso, e esses muros denominacionais começaram a cair. E nós começamos a perceber que a unidade que nós precisamos não é uma unidade baseada em marchas para Jesus, baseada em atividades pontuais, em um culto numa praça que se reúne aquele dia e nunca mais, em uma atividade ou outra, não. Nós precisamos de unidade baseada em projetos que façam da comunidade cada dia mais parecida com o reino de Deus. Uma unidade na missão, uma unidade prática, um engajamento conjunto, em rede. A Aleph também tem se dedicado a capacitar, assessorar, encorajar e apoiar as igrejas, pastores e líderes que atuam nas comunidades empobrecidas. No nosso bairro são 18, e nós hoje temos 9 bairros em redor. A Aleph já alcança esses bairros. Então, são dezenas de comunidades, mobilizando, apoiando, encorajando para a prática da missão integral.
E hoje são dezenas de projetos que começaram em igrejas locais, através da mobilização, do apoio, da assessoria, do encorajamento da Aleph. Essa foto é do nosso congresso de pastores e líderes. Esse congresso aqui, o palestrante era o pastor René Padilha. Ele lançou aqui o seu livro, que é a Missão Integral, da editora Ultimato. E nesse congresso foi lindo, porque eu fui pregar 2 dias depois numa igreja pentecostal, bem pentecostal, irmãos, canela de fogo, assim, aquela igreja que você chega lá é fogo. E a líder de missões, antes de me dar a palavra, disse assim: irmãos, eu quero fazer uma confissão à igreja. Eu trabalho com missões há 4 anos, mas eu não sabia o que era missões. 2 dias atrás, eu ouvindo o pastor René Padilha, eu descobri o que é missão. O que é a missão integral da igreja. E eu quero ler para os irmãos aqui um trecho do livro que é a missão integral. E aquela igreja adotou o livro, depois fizeram estudos bíblicos. Hoje aquela igreja tem 2 grandes projetos comunitários naquela região. E é toda envolvida com a Aleph. Uma igreja pentecostal, pobre, lá na comunidade, que está fazendo um grande trabalho transformador. Porque na verdade o que importa não é o tamanho da igreja. O que importa é a disposição da igreja em ser grande para os propósitos do reino de Deus. Temos congressos, conferências anuais que reúnem de 400 a 600 líderes de favelas, pastores. Muitos nunca tinham participado de nenhum treinamento na vida. Nunca participou, o cara é pastor de igreja, estava na comunidade, nunca tinha ido para o seminário, nunca tinha participado de nenhum treinamento. O primeiro treinamento que ele participou foi um congresso da Aleph. Temos realizado muitos congressos, seminários, treinamentos, capacitações, oficinas nas igrejas locais, reunindo pastores de várias favelas, de várias regiões. Por ano, nosso último relatório, nós alcançamos somente ali na nossa região, sem pensar nos que alcançamos fora, alcançamos 1.200 pastores e líderes, de dezenas de denominações, dezenas de igrejas locais. Nós temos anualmente um seminário em parceria com o CAD, o Marcelo falou aqui, né, no dia da abertura. Nós temos lá o Seminário Intensivo de Desenvolvimento Comunitário. É uma semana, manhã, tarde e noite, que nós dedicamos para treinar pastores e líderes e missionários que atuam em favelas e em lugares empobrecidos. E eles são equipados. 50% do curso é teórico, 50% é prático. Uma das ferramentas que nós usamos é o livro Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral. E nós temos ali uma semana inteira de capacitação. Do 3º dia em diante, os pastores e líderes são divididos em equipes missionárias. E eles são enviados para uma comunidade empobrecida, para fazer um planejamento, para desenvolver um projeto, executar o projeto e avaliar o projeto, tudo isso em 2 dias. E Deus tem feito coisas lindas. Aqui alguns dos líderes de Assembleias de Deus, igrejas batistas, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, trabalhando juntos aqui em ações. Em 3 anos, já alcançamos 130 pastores e líderes de 11 estados do Brasil. 11 estados do Brasil. Sem contar o grande número de líderes ali da região, participantes do seminário. E nós contamos que pelo menos uns 30 projetos já foram iniciados ou aperfeiçoados em igrejas locais a partir desse seminário de desenvolvimento comunitário. O próximo será de 21 a 25 de janeiro, lá em Felipe Camarão. Esse ano teremos um diferencial, esse deverá ser o último ano nesse formato. O ano que vem será uma semana com vários cursos de elaboração de projetos, planejamento estratégico, e trabalho com crianças em risco, com jovens e diversos outros campos. Então, uma parceria com o CAD e com alguns outros ministérios que têm nos apoiado. A Aleph começou a estender a sua atuação para outras favelas, para outras regiões, e estamos atuando atualmente no Sertão. O Sertão do Cariri, uma região situada no extremo sul do Ceará. Hoje tem quase 1 milhão de habitantes, somente 3% de evangélicos.
E lá nós temos apoiado pastores e líderes para a implantação de projetos comunitários e para a plantação de igrejas, com uma visão missionária integral desde o seu início, desde o seu nascimento. Então, hoje nós temos, aqui são alguns testemunhos que encontramos em povoados, não é? Dona Socorro, por exemplo, os seus familiares são os únicos crentes do seu povoado. Essa senhora aqui, a Sandra, ela compartilhou um pouco da dificuldade que é para uma evangelização tradicional. Esses 2 povoados já foram alcançados com fábricas de vassouras de garrafas PET, que geram renda para 20 famílias cada uma, a fabricação de vassouras a partir de garrafas PET, garrafas recicláveis, e também já foram iniciados trabalhos de plantação de igrejas, e hoje também há um projeto com crianças em uma comunidade e outro estão trabalhando com jovens e adolescentes, na área de geração de renda. Sim, aí eu compartilhei um pouco da perseguição, e antes, né, do trabalho comunitário, eles iam somente evangelizar, né, com palavras, e as pessoas diziam, não, a gente não quer ouvir não. Nosso povoado pertence a Santana e não a Jesus. Então, é o tipo de coisa que eles ouviam naquela comunidade. Hoje há uma igreja ali plantada, hoje há um projeto de desenvolvimento comunitário ali iniciado. Ano passado, é uma santa local, não é uma santa? Sim. Pois é. Aqui são alguns treinamentos em cidades do sertão. Percebam que são, irmãos, pastores e líderes de favelas da cidade que foram equipados, capacitados e agora estão trabalhando junto com os pastores da região rural, do semiárido, da região da seca, da região mais empobrecida, ali distanciada das capitais. Então, trabalho em cooperação entre igrejas urbanas e igrejas rurais para a missão integral. A cada 5 anos, a Aleph tem desenvolvido, em parceria com a Universidade Federal, uma pesquisa em que nós mapeamos o número de igrejas presentes na nossa comunidade. Esse último ano, agora, esse ano de 2012, nós concluímos a mais nova pesquisa. E sabe quantas igrejas há em Felipe Camarão? 101, claro, sim. A igreja do Senhor. Mas quantos templos, denominações, igrejas locais? 104. Dobrou. E para a população? População de 80 mil habitantes. 80 mil. Sim. Não, tinha 45 mil 10 anos atrás, dobrou a população e dobrou o número de igrejas. Então, só a Assembleia de Deus tem 14 igrejas naquela região. 14 igrejas. Que ações a Aleph vem desenvolvendo? Fornecimento de revistas, livros, material de treinamento para pastores e líderes das regiões mais pobres ali na área de missão integral. Livros, revistas, muito material. Aqui é um exemplo de um material que estávamos... mais de 100 mil livros que iríamos destinar a cerca de 50 igrejas. Nós percebemos com o tempo que não é suficiente somente o nosso trabalho como igrejas locais reunidas. Nós percebemos que precisávamos trabalhar juntos com o posto de saúde, com a escola, com a polícia, com as ONGs, com os grupos comunitários. Então nós convocamos, mapeamos os grupos comunitários que existiam e nós convidamos todos os movimentos sociais, as ONGs, os equipamentos públicos, as escolas, unidades de saúde para o encontro, em que nós propomos a criação de uma rede comunitária Felipe Camarão. Esse é o nome da rede comunitária. Hoje são 50 organizações da comunidade reunidos. E as reuniões acontecem em igrejas. Aqui é um templo presbiteriano. E nós planejamos juntos. Aqui nós estávamos conversando sobre a diferença entre o trabalho em rede. E conversando sobre os elementos diferenciados do trabalho em rede para o trabalho vertical, não é? E hoje essa rede, irmãos, tem sido muito usada por Deus para transformar diversas realidades. As 3 unidades de saúde do bairro que se encontravam fechadas foram reabertas após o trabalho dessa rede social. Hoje o bairro recebeu 2 novas escolas através do trabalho de pressão social dessa rede.
Hoje existem vários projetos que recebem recursos para ações com jovens, para ações com mulheres, através também de pressão social dessa rede. Essa rede hoje está começando a mobilizar os jovens, para que possam também monitorar as políticas públicas da sua comunidade. Então, uma rede que tem crescido, uma rede comunitária, em que as igrejas trabalham juntas com as escolas, unidades de saúde e ONGs da comunidade. Porque o trabalho de transformação comunitário não é somente nosso. Nenhuma igreja local sozinha irá conseguir transformar toda a sua comunidade. Precisa mobilização de todos os atores sociais que atuam ali, de organizações, de ONGs, de projetos. E como nós temos aprendido, irmãos, trabalhando com as ONGs, trabalhando com os projetos comunitários que não são cristãos, como temos aprendido, como temos podido compartilhar e dar riqueza de aprendizado e de ferramentas que dispõe. Alguns projetos que temos desenvolvido. Nosso bairro tinha 23% de analfabetos. Então, nós começamos a trabalhar com um programa de alfabetização. Com alegria, hoje eu posso informar que mais de 800 pessoas já foram alfabetizadas dentro de igrejas locais. Nós percebemos que só alfabetizar é como se a gente estivesse andando uma parte do caminho somente, porque aquelas pessoas eram as mais pobres dentre as pessoas da comunidade. Então, nós começamos a trabalhar com microcrédito. Após o curso de alfabetização, nós fornecemos microcrédito para os grupos que se formam, para o início de pequenas iniciativas de geração de renda. Hoje nós temos cerca de 15 grupos que se reúnem, não é, de microcrédito e vários pequenos negócios iniciados através desse trabalho. Bem, iniciamos uma grande mobilização para o enfrentamento à exploração sexual. Temos atuado com a Renas no projeto Bola na Rede, que o André vai falar um pouco mais sobre ele. Mas, queridos, nós podemos ver já primeiro a apatia da igreja em relação a isso sendo quebrada. Os pastores se envolvendo, dando palestras nas escolas, caminhadas, marchas. Nós conseguimos, inclusive, envolver a ordem dos pastores da cidade na campanha a Bola na Rede, nesse projeto de enfrentamento à exploração sexual. E hoje nós temos ali conseguimos mobilizar o município. Esse ano, por exemplo, não haveria nenhuma ação do município no dia 18 de maio, que é o dia de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Foram as igrejas que fizeram a pauta, que mobilizaram a sociedade, que engajaram as ONGs, que pressionaram o governo, e nós fizemos uma grande caminhada de enfrentamento à exploração sexual lá na comunidade de Felipe Camarão. Foi a agenda da cidade. Toda a cidade seguiu para lá e nós fizemos uma grande caminhada. Conseguimos também puxar junto um seminário com todos os órgãos de defesa de direitos da criança da cidade, em que pudemos aprofundar a discussão do tema. E ali houve um dado que muito me assustou. O secretário de Turismo do Estado, tentando acalmar, não é, os presentes ali, disse: olha, aqui no nosso estado, nós recebemos cerca de 1 milhão de turistas por ano. Somente 3% praticam a exploração sexual de crianças. E eu fiz um cálculo assim, quanto é 3% de 1 milhão? 30 mil. Se cada um deles alcançar apenas uma criança, não é? Então, uma criança pobre, moradora, por exemplo, da Vila de Ponta Negra, que é um bairro muito empobrecido, vizinho a uma grande praia de Natal, é uma potencial vítima de um esquema de exploração sexual. E nós começamos a perceber que havia uma rede de exploração na cidade, que envolvia taxistas, que envolvia hotéis, pousadas, e nós estamos formando uma outra rede, uma rede do bem, uma rede do reino, para enfrentar essa rede do mal da exploração sexual. E nós estamos correndo contra o tempo, porque está chegando a Copa de 2014, Natal será a cidade sede da Copa, e nós temos um grande desafio de trabalhar para que a Copa não traga mais dor para crianças e adolescentes da cidade. Então, orem por isso, é um dos desafios. Mas uma igreja sozinha conseguiria fazer isso, irmãos? Imagina esse tema sendo discutido na escola dominical, nos cultos de domingo à noite. Deus, pela sua graça, tem permitido que isso aconteça. E nós temos visto igrejas saindo às ruas para levantar a sua voz, como Provérbios 31, 8 e 9 nos diz: fale em favor dos que não podem se defender, defenda os direitos dos pobres e dos desamparados.
fale por eles e seja um juiz justo. E aí a palavra de Deus, como querendo nos relembrar mais uma vez, encerra o versículo dizendo: defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então temos feito isso com relação às crianças vítimas de abuso e exploração sexual. Educação ambiental também tem sido outra área que temos enfatizado no Ministério da Aleph. Temos um programa de educação ambiental nas igrejas, trabalhando em parceria com a Rocha. É uma ONG cristã, internacional, trabalha nos aspectos de desenvolvimento sustentável, cuidado do meio ambiente, e temos alcançado dezenas de igrejas com ações de capacitação de líderes nessa área. Esse projeto gerou uma ação que tem se multiplicado, que é uma fábrica de vassouras, de garrafas PET, para ser formada custa apenas R$2.000 e gera renda para 20 famílias. Não é uma fábrica simples, que pode funcionar em uma igreja, pode funcionar em uma salinha. Foi uma ação que nasceu desse projeto a partir do trabalho de uma igreja evangélica. Temos visto igrejas evangélicas se envolverem com as escolas do bairro em ações socioambientais. Estamos agora começando a desenhar um programa de geração de renda, baseado em ações de desenvolvimento sustentável. Então é um novo passo que estamos dando a uma missionária da Aleph, que vai trabalhar somente com esse projeto de geração de renda na área socioambiental. E então nós temos visto, depois de 6 anos, hoje temos 40 igrejas locais, denominações, na verdade, envolvidas com a Aleph. Temos uma rede com organizações comunitárias se reunindo e trabalhando juntas, diversos projetos acontecendo. E com o passar do tempo, pastores e líderes de outros bairros e regiões do Nordeste começaram a vir para Felipe Camarão, participar de encontros, se reunir conosco, e vimos essa visão da Aleph se multiplicando para outras comunidades. E hoje nós temos uma rede de igrejas locais, como a Aleph, nascendo no sertão do Cariri, ali na região do Padre Cícero, uma das regiões mais empobrecidas e menos alcançadas pelo Evangelho no Brasil. Em Petrolina, no sertão do Pajeú, uma grande cidade ali do sertão do Pajeú, com mais de 200.000 pessoas, também uma rede de líderes nascendo, e também em São Luís do Maranhão, que essa comunidade chama São Francisco, é talvez a comunidade mais pobre de São Luís. Nós temos lá casas em palafitas, barracos que se localizam acima da água. Então, quando o barraco cai tudo na água, né? As coisas caem na água. E ali nós estamos com a associação de líderes e pastores do São Francisco. Já são 20 denominações ali se reunindo e trabalhando juntas. Então, temos expandido, a Aleph tem como alvo expandir a criação de redes de igrejas locais em mais 7 comunidades até o ano que vem. E hoje a Aleph tem se tornado uma agência enviadora de alguns missionários. Temos alguns irmãos que estão vindo trabalhar em tempo integral para servirem em comunidades pobres, servirem em projetos, a partir de uma ação iniciada por igrejas pobres em uma comunidade pobre de uma cidade do Nordeste. Um testemunho de transformação. A comunidade da creche. Uma das comunidades mais terríveis que já vi em toda a minha vida. Eram cerca de 200 famílias, morando em barracos de 3, 4 metros quadrados, um lugar dominado pelo tráfico de drogas. A líder comunitária era a traficante. Era a líder comunitária. Então, qualquer pessoa, para iniciar algum trabalho na favela, tinha que falar com a traficante. E ali, quando nós começamos a chegar àquela comunidade, com as primeiras pesquisas, percebemos que precisávamos atuar com ações de advocacy, defesa de direitos. E nós pedimos ajuda ao movimento dos bairros, vilas e favelas, que nos ajudasse a compreender como poderíamos mobilizar aquela comunidade. E algumas igrejas começaram a trabalhar ali. A primeira ação foi muito simples. Durante a campanha eleitoral, alguns pastores e igrejas começaram a trabalhar, criar líderes comunitários ali. Interessante, vizinho essa comunidade tinha uma igreja, há mais de 20 anos. E essa igreja não tinha relação nenhuma com essa comunidade. O máximo que aconteciam eram 2, 3 irmãos que desciam a pé para a comunidade para entregar alguns folhetos e depois voltavam morrendo de medo para casa. Então nós percebemos alguns desafios. Primeiro, criar uma líder comunitária. Porque se a líder comunitária é traficante, nós temos que criar uma líder comunitária do bem.
Um movimento comunitário do bem aqui nessa comunidade. Começamos a investir em algumas pessoas, encontramos lá uma Raabe, né? Uma pessoa que não era cristã, mas que foi a pessoa que Deus usou para facilitar a nossa entrada naquela comunidade. Ela depois tornou-se uma líder comunitária ali com o nosso apoio, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E através daquela irmã começamos a fazer algumas reuniões. A primeira ação foi muito simples, foi uma faixa na campanha eleitoral dizendo assim: quer voto? Construa minha casa. É basicamente isso a faixa. E aí, aquela faixa, a campanha muito disputada, o prefeito, a oposição, pegou aquela faixa e colocou no programa eleitoral. Né? A gente nem esperava que isso acontecesse, deu impacto, os jornais publicaram aquilo. E depois começamos a fazer algumas reuniões com o poder público, ajudar a comunidade a poder falar, a poder se expressar, apoiá-los. Desde o começo decidimos fazer as coisas com eles e não para eles. Tempos depois, ajudamos a organizar uma passeata de carroças, como todo mundo catava lixo, né? Então nós fomos ali de carroças, foram dezenas de carroças, criança em cima, irmãos, aquela baderna, aquelas criançadas, faixa, que acamparam em frente ao Palácio do Governo. Depois, o secretário de Ação Social veio para lá. Resultado, depois de 2 anos de mobilização, as pessoas da comunidade da creche estavam recebendo casas como essa aqui atrás, de alvenaria, tijolos. Depois veio a água encanada. Depois veio a energia elétrica. Depois veio o calçamento. E aí nós iniciamos um programa de ação, de desenvolvimento local naquela região. Hoje nós temos um projeto que alcança 200 crianças, que alcança 50 famílias, através dos pais, mães, naquela comunidade. Temos uma igreja sendo plantada de uma denominação. A realidade da comunidade da creche vem sendo transformada pela ação de algumas igrejas que decidiram fazer algo, trabalhando juntas, trabalhando em rede. Uma outra ação que temos desenvolvido é a mobilização Sem Justiça Não Há Paz. No ano de 2009, o pastor Edmilson, da Igreja Pentecostal Unidos por Cristo, ele decidiu fazer uma vigília com a sua igreja para comemorar o seu aniversário, em um dos morros de Felipe Camarão. Foram 46 irmãos, 23 homens, 23 mulheres. Aqueles irmãos subiram aquele morro, muito alegres em louvar o Senhor, muito felizes em adorar a Deus. Em cima daquele morro começaram ali uma vigília, um tempo de louvor. 3 rapazes ali armados subiram aquele morro. E iniciou-se um período assim de terror, irmãos. Os irmãos foram imobilizados, alguns deles sofreram lesões corporais. Um deles tentou, então, abusar sexualmente da filha do pastor. E o pastor tentou proteger aquela menina, e ao protegê-la, recebeu um disparo de uma arma de fogo na cabeça, e somente com esse tiro, o pastor Edmilson veio a falecer. Eu recebi essa notícia domingo pela manhã, indo para a escola dominical. Imagine, então, o que poderíamos fazer? Consolar a família, consolar a igreja, chorar com os que choram. Mas o que fazer diante de um quadro desse? Nós decidimos, fizemos uma carta às autoridades. Nós, naquela carta, reconhecemos que aquele rapaz que assassinou o pastor Edmilson é fruto do nosso descaso com a realidade que estava ao nosso redor. É fruto do nosso descaso. E nós olhamos para o livro de Isaías, encontramos aquele versículo que diz que sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Então fizemos um verdadeiro ato profético. Reunimos pelo menos 50 igrejas, mais de 500 líderes, uma praça pública na frente da igreja do pastor Edmilson. Fizemos um ato para declarar que sem justiça não há paz. Essa mobilização cresceu. Depois nós fomos à delegacia, os rapazes foram presos com 1 semana, irmãos. Praticaram aquele crime. Nós não queríamos vingança, queríamos justiça. Fomos até o local em que eles estavam presos, conversamos com eles, oramos por eles, apoiamos a família. Mas aquela mobilização começou a crescer.
Começou a envolver as escolas, começou a envolver as ONGs. E hoje nós temos um movimento em Felipe Camarão que já levou às ruas mais de 5.000 pessoas para clamar que sem justiça não há paz. A caminhada pela paz que tem mobilizado a cidade inteira. E pela graça de Deus nós temos visto ações nascerem nas escolas, igrejas atuando com ONGs. Temos hoje um programa que estamos desenvolvendo para alcançar não os jovens, somente os jovens, que potencialmente poderão estar envolvidos em violência armada organizada, mas queremos organizar os jovens que já estão envolvidos em gangues, que já estão envolvidos com tráfico. Estamos começando a iniciar esse projeto e desenhar isso. Então, várias ações que estão acontecendo, de prevenção também, de trabalho com mães ali na comunidade. Uma ação que tem acontecido temos feito um culto em cada lugar em que um jovem é assassinado. Temos ido lá, temos estado com a família, temos mobilizado, temos chamado o poder público à responsabilidade. Hoje existe uma polícia comunitária no bairro que trabalha em parceria conosco. Tudo isso tem sido realizado pelo trabalho de várias igrejas locais. Tem decidido se unir, por entender que a igreja local é uma agência do reino de Deus para a transformação da comunidade. Nós pensamos em uma rede nacional. Eu queria que você pensasse agora na sua comunidade. Quantos templos e denominações existem na sua comunidade? Quais são os desafios que existem ao redor da sua comunidade? Como você poderia envolver mais igrejas, líderes, no seu projeto? Como você poderia envolver a sua igreja local? Eu queria então dividir esse momento, dedicar um pequeno momento para uma conversa em grupo, pensando um pouco na sua realidade, pensando um pouco na sua comunidade, conversar um pouco sobre como você poderia envolver igrejas com o seu projeto. Como você poderia envolver pastores e líderes com a realidade da sua comunidade. Então, vamos dividir aqui em 4 grupos. 4 grupos. A gente vai falar o número do grupo, você vai então se juntar com as pessoas do seu grupo. Eu quero que você responda 3 perguntas. Primeira, quais são os desafios sociais ao redor da minha igreja, a nossa comunidade? Segundo, quantas igrejas locais existem na nossa comunidade? Terceiro, como envolver a minha igreja local, os jovens, os líderes, a liderança pastoral, os obreiros, as irmãs, os irmãos, e como envolver as demais igrejas no projeto que nós já estamos realizando. Quais são os desafios sociais que existem na nossa comunidade? Quantas igrejas locais existem na nossa comunidade? Como podemos envolver a nossa igreja local, se não está envolvida ainda, e as demais igrejas no nosso projeto? E, por fim, que tipo de ações poderiam ser realizadas na minha comunidade se as igrejas locais todas trabalhassem juntas? Como poderíamos mobilizar as igrejas locais para que tipo de ação? Tá bom? Todo mundo escreveu? Que tipo de ação poderíamos realizar em conjunto com as outras igrejas locais? E como poderíamos fazer isso? Que tipo de ação poderíamos realizar em conjunto com as outras igrejas do bairro, as diferentes denominações, irmãos ali na região, e como nós poderíamos fazer isso?